Oi pessoal, tudo bem? Desde o nosso último vídeo, eu fiz o vídeo com a Cássia da última vez, foi muito legal poder ouvir um pouco do coração dela e ela compartilhar isso com vocês. E também as mensagens que nós recebemos depois disso, várias pessoas mandando mensagem falando sobre o carinho que tem por nós, que estão felizes em nos ver bem. A gente se sente muito abraçado assim, pelas pessoas que têm nos ouvido, que têm parado um tempo para assistir o que a gente tem falado aqui. As pessoas têm o costume de olhar para mim e falar assim: Matheus, tu tem muita sorte. Cara, eu agradeço a Deus assim, pela vida da Cássia, porque a Cássia, ela tem um coração ensinável, ela tem um coração amoroso, ela tem um coração cheio de esperança, assim, sabe? Pra viver a vida. E por mais que às vezes os dias estão nublados e ela sente a dor dos dias nublados, ela continua crendo em Jesus, né? Eu acho que o mais importante, assim, para esses dias todos que nós temos vivido aqui, é que a nossa esperança não pode estar naquilo que nós podemos fazer. Eu não posso colocar a minha esperança, a Cássia não pode colocar a esperança dela no que eu posso fazer. Eu não posso colocar a minha esperança naquilo que eu faço com os meus braços, com as minhas forças. Porque vai ter um dia que eu vou cansar. E se eu colocar minha esperança nisso, eu posso acabar vacilando, porque é a minha força se esgota, né? Eu canso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então eu preciso colocar onde essa esperança, essa confiança no Senhor. Eu não posso ser abalado quando eu estou no Senhor. Mas quando eu não estou no Senhor, vem um terremoto, cara, a minha casa vai ruir. O meu eu, a minha integridade vai ruir, porque não está no Senhor. Isso tem sido uma descoberta muito grande. Eu sei que para muitas pessoas pode ser, mas é óbvio. Agora lá viver isso na prática é totalmente diferente. É totalmente diferente você colocar isso na prática do seu dia a dia, onde você é confrontado, onde você prefere muitas vezes o conforto do que essa saída do teu conforto, né? Porque gera o desconforto, gera dor, gera atrito aquilo ali, né? Eu tava lendo um livro e esse livro ele fala sobre o futuro, né? E ele fala assim que se você não tem futuro, se você não tem uma visão de futuro, você não tem esperança. Porque a esperança é aquilo que eu espero. E eu digo mais, assim, essa esperança eu espero no Senhor. Essa esperança é uma esperança que eu espero no Senhor sobre algo que ainda vai vir. Por exemplo, eu olhar para o meu futuro e ver a nossa família restaurada, a nossa família com filhos, com netos. Essa esperança que eu olho para o futuro, ela só pode vir do Senhor. Eu não gero por mim mesmo. E se eu não tenho essa expectativa de futuro, se eu não olho para o futuro e não vejo nada disso, como que eu vou ver meu hoje? Qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer? A gente tem que olhar para o nosso futuro e falar assim: o que o Senhor tem para mim lá? E Deus, ele te mostra isso e você pode descansar nele. Porque se ele te mostrou é porque vai acontecer. Em Jeremias vai dizer que eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor, ele tem pensamentos de paz sobre nós. Ele sabe o que ele deseja para o nosso futuro. Então, se a gente pergunta para ele, ele responde. Nesse turbilhão de coisas que estava acontecendo comigo, uma das coisas que foi tirada, arrancada de mim, foi o futuro. Eu não via mais o futuro, eu não conseguia mais ver esperança no futuro. Tudo que era para mim relacionado ao futuro era um borrão. Essa imagem de me ver velho, me ver com os meus netos e vivendo isso tinha sumido, desaparecido, porque eu falei, cara, não existe mais futuro para mim. Só que cada vez mais que eu tenho relacionado com o Senhor, tenho buscado através da sua palavra, eu tenho encontrado mais esperança no futuro, nesses pensamentos de paz que ele diz em Jeremias. Pensamentos de paz. Cara, o que são pensamentos de paz? Eu que estava vivendo uma vida esses últimos meses tão cheio de turbulência, tão cheio de furacões e trovões, e minha mente estava meio que perturbada assim, eu não estava com pensamento de paz, nem um pouco. E agora poder descansar e acordar na manhã seguinte, cara, é engraçado que toda vez que eu acordo, a Cássia colocou um louvorzinho, ela escolhe sempre um louvor diferente para colocar, e aí a gente acorda e vai ler a Bíblia. E isso é sensacional. A nossa casa tem gerado essa cultura de acordar e ter o nosso tempo de devocional e ler a Bíblia, e isso tem feito com que eu pense assim, poxa,
É isso que Deus nos chama para viver. Eu acho impressionante como a nossa carne, ela escolhe tão fácil caminhos que levam à destruição, caminhos que levam à morte. Como? Cara, como? Por quê? Sendo que viver com o Senhor é tão melhor. Nós nos sentimos tão mais seguros de nós mesmos, seguros com a nossa família, seguros sobre os nossos sonhos. E quando eu tô fora disso, eu tô totalmente perdido. Isso são pensamentos de paz que o Senhor traz para mim. De acordar todas as manhãs e ter o meu tempo com a minha esposa, onde nós conhecemos mais do Senhor, onde nós podemos falar um pouco sobre aquilo que nós lemos, orar, meditar. Isso tem mudado os nossos dias. Poxa, eu fico impressionado com a nossa capacidade de escolher os pensamentos maus de nós mesmos. Por mais que a gente às vezes queira tentar, a gente tenta com a nossa força ela se esgota. Nossa energia, a energia do nosso corpo, ela tem um limite, mas a do Senhor não tem. O Senhor, ele é forte. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele traz isso sobre nós quando nós estamos nele. E não é que eu vou viver uma vida totalmente tipo, ah, meu Deus, eu tô bem, tô feliz, tá? Não, é quando os dias maus vierem, cara, eu vou saber sobreviver com ele. Eu lembro, você já assistiu The Chosen, né? E também tá na Bíblia, não é spoiler. Mas tem aquela parte onde Pedro vai andar sobre as águas. E é legal que ele faz um paralelo muito interessante na história de Pedro. Então assista se você não assistiu ainda. The Chosen. Pode mandar um kitzinho, Vitórica. É verdade, se você quiser pode fazer. E quando Pedro ele vai andar sobre as águas, o coração de Pedro tá perturbado, tá confuso, tá angustiado. E tem uma tempestade, aquilo muito simbolizava o coração de Pedro, sabe? E Jesus ele começa a caminhar naquela tempestade, cara. Eu acho isso sensacional, porque Jesus, ele anda na tempestade no coração de Pedro sem medo algum. É como se fosse o coração de Pedro, aquela tempestade, sabe? Se você vai assistir, você vai entender o que está acontecendo ali com Pedro, a família dele. Mas Jesus, ele não tem medo daquela tempestade no coração de Pedro. Na verdade, ele queria acalmar aquela tempestade. Ele queria acalmar o coração de Pedro. Ele queria fazer com que Pedro entendesse que não era sobre aquela tempestade, mas era sobre Jesus com ele na tempestade. Muda tudo. Muda tudo. Eu posso chorar, eu posso ter dias maus, eu não tô falando que a gente não pode. Mas a gente vence esses dias maus com Jesus. Isso muda tudo. Muda tudo. Eu tentei lutar nesses dias com as minhas próprias forças e tentar encontrar essa paz que eu precisava sozinho. Mas é impossível, cara. É impossível. Impossível. Com Jesus é melhor. Então, Jesus, ele quer trazer essa paz no nosso coração e ele não tem medo da tempestade que está aqui dentro. Ele acalma a tempestade. Essa é a diferença de caminhar com Jesus, porque ele diz uma palavra. Tem uma música que fala assim: basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Eu acho que é assim. Basta uma palavra do Senhor e ele traz isso assim no nosso coração de uma forma tão sobrenatural. É sobrenatural. Por isso que existe a paz que o mundo não entende, porque é sobrenatural. As pessoas podem olhar pra minha casa ou pra mim e falar assim: caraca, um dia desse ele tava assim, agora ele tá assim. É Jesus. E eu tenho encontrado meu coração muitas vezes ainda meio que perturbado assim, e falo: Senhor, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não posso sozinho. Não é a luta que eu tenho treinado, não é a corrida, não é o exercício, não é... Não. Isso é nada. Isso é nada. Comparado ao meu Jesus. Eu quero viver essa vida com Jesus pro resto dos meus dias. Eu não quero perder a admiração, a contemplação pelo autor do meu coração. Tem uma música que eu gosto muito de música, né? Tem uma música que diz: May we never lose our wonder. Que eu nunca perca essa maravilha de olhar pra ele com os olhos bem abertos. Eu olho pra ele como uma criança. Olho pra ele como uma criança, contemplando a maravilha assim de que é um rei de verdade. Algum tempo atrás escrevi uma canção que dizia:
como uma criança sentada junto a quem ela ama, ouvindo as batidas do teu coração. Ouvindo as batidas do teu coração, sua voz firme e mais suave me leva e me tira de mim, voz que aquece o meu coração. Eu me via como essa criança assim, sabe? E eu quero me ver de novo como essa criança, ouvindo as batidas do coração do meu pai, com a voz dele firme, falando comigo, me disciplinando, cuidando do meu coração, mais suave. E aquecendo meu coração, essa voz que aquece o meu coração. Voz que aquece o meu coração. Eu quero isso pra minha vida. Quero que os meus filhos olhem pra mim um dia e falem assim: eu quero ser que nem meu pai. Eu quero ser igual a Jesus, que nem meu pai foi, ou que nem meu pai é. Não sei. Eu quero que os meus filhos olhem pra mim e conheçam Jesus através da minha vida, através da minha casa, através da minha família. Eu e minha esposa apresentemos Jesus pra eles. Então, que essa paz que invade os meus sonhos, que trazem de volta os meus sonhos, trazem de volta aquilo que eu achava que estava morto, que possa ser levada até você. Que seja uma paz que te traga de volta à superfície. Que seja uma paz que te faça ver que a tempestade com Jesus, ela se prostra diante de Jesus. Ela não permanece de pé. Pode ser a tempestade mais majestosa que for, mais grandiosa, tenebrosa. Ela vai se prostrar diante da voz de Jesus. Eu consigo imaginar uma tempestade se prostrando. Não sei se você consegue fazer isso. Mas exerça a sua criatividade no pensamento agora. Mateus, tá tudo mil maravilhas, tá tudo... Não. Mas eu tenho plena convicção que Jesus está nisso. E as minhas falhas, os meus erros, eu tenho colocado pra Jesus, assim, Jesus tá aqui, ó, meu coração. O Senhor conhece mais do que ninguém. O Senhor conhece mais do que qualquer pessoa, e até mesmo eu não conheço meu coração como você conhece. E eu não quero que sejam só palavras bonitas. Eu quero que seja a verdade. Eu preciso de Jesus. Eu sem Jesus não sou nada. Nada. Futuro, Mateus, que tá vendo esse vídeo, lembre-se, Mateus, do futuro. Você não é nada sem Jesus. Você não tem paz, você não tem alegria. Nada sem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias. Quero que os meus filhos ouçam isso. Quero que minha esposa lá no futuro também ouça isso. Sem Jesus nós não somos nada. E que você que está assistindo, se um dia eu me esquecer, me lembre disso. Vamos lembrar uns aos outros que Ele é a nossa paz. Mais uma música. Paz, tenho paz. O Senhor é a minha paz. Paz, tenho paz. O Senhor é a minha paz. Amém. É isso. Manda esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa dessa paz, para que possa ouvir um pouco sobre isso, conhecer a nossa história. Comenta aqui embaixo, inscreve no canal e eu te espero aqui no próximo vídeo. Valeu. Se paz a mais doce me der.